Na prática, nenhum composto é 100% iônico. O caráter iônico de um composto pode ser medido pela diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação. Sendo assim, dos compostos abaixo, qual deles apresenta o maior caráter iônico? Bom, pessoal, é muito importante que vocês assistam todas as resoluções em vídeo das questões, porque alguns aspectos teóricos, eles são acrescentados, eles são melhorados na discussão das questões. Isso é muito importante, tá? Bom, então aqui nós temos uma tabela com valores de eletronegatividade, tá certo? Você observa aqui, ó, que o mais eletronegativo é o flúor, ele tem uma eletronegatividade de 4,0, e o menos eletronegativo é o césio, que tem uma eletronegatividade de 0,7. Nessa tabela aqui, tá certo? Mas você percebe que ela está aumentando de baixo para cima, olha só. Tá vendo aqui? Tá 0,7, 0,8, 0,8, 0,9, 1, e da direita para a esquerda. Ok? Com algumas exceções, obviamente, mas a tendência geral é essa, tá? Uma tendência, tá? Não é uma exatidão, perfeito? E aqui nós teríamos os gases nobres, não medimos a eletronegatividade para gases nobres, ok? O que faz a ligação iônica acontecer? É a grande diferença de eletronegatividade que nós temos entre um cátion, que é um metal na maioria das vezes, que vai ser atraído por um não metal, que é um elemento muito eletronegativo, um elemento que vai ter uma carga eletronegativa, uma carga negativa muito intensa, e um elemento que é pouco eletronegativo, ou seja, um elemento que tem uma carga negativa muito pouco. Tá? Ele é positivo, na verdade, que é um cátion, tá certo? Então o positivo atrai o negativo, e aí o não metal se liga com o metal e você vai ter um composto iônico. Ok? Bom, ok? Agora, quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, maior vai ser o caráter iônico dessa substância. Ou seja, se um elemento ele é muito eletronegativo e um outro que é muito pouco eletronegativo, a diferença de eletronegatividade entre eles vai ser muito intensa. Então a força de ligação do positivo com o negativo vai ser mais intensa, portanto a ligação iônica vai ser mais intensa. Porque o que é uma ligação iônica? É uma forte atração de um cátion por um ânion. Então, quanto mais forte for a força de atração entre o positivo e o negativo, mais iônico vai ser esse composto. Então, se um elemento é muito eletronegativo e ele se liga com o outro que é muito pouco eletronegativo, ou seja, um que é muito positivo e outro que é muito negativo, a ligação iônica vai ser mais intensa, ela vai ser mais forte. Ok? Então o que eu faço para resolver esse exercício? Eu calculo a diferença de eletronegatividade entre esses elementos. Tá? Então primeiro ali eu tenho o potássio e o iodo. Olha só, potássio e iodo. Qual que é a eletronegatividade do potássio? Está aqui, ó, 0,8. E do iodo, tá aqui, ó, é 2,5. Então aqui eu tenho 0,8 e aqui eu tenho 2,5. Qual que é a diferença entre esses dois valores? A diferença de eletronegatividade entre os dois aqui vai dar 1,7. Vamos ver outro aqui, o flúor. Olha só, gente, o flúor já vou eliminar de cara, porque o flúor ele é um não metal. Tem dois flúors ligados ali. Tá? Um não metal, que é um flúor ligado com outro não metal. A eletronegatividade deles é 4. Qual que é a diferença de 4 e 4? Nenhuma, é zero, não tem diferença. E outra coisa, como eu tenho dois metais, dois não metais ligados, não metal com não metal, a ligação não é iônica. Não metal com não metal, a ligação é covalente. Tá? Então não pode ser essa. Agora, entre o KF, eu tenho aqui o K e o F. O K já vi ali que é 0,8 e o F acabei de ver que é 4. Qual que é a diferença entre eles? É só fazer o maior menos o menor, tá, gente?
aqui nós temos 3,2 de diferença de eletronegatividade. Então, comparando o KF com o KI, a diferença de eletronegatividade aqui no KF é maior. Portanto, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico dessa ligação. Então, o KI e o KF têm ligação iônica entre eles. Agora, qual que tem o caráter mais iônico? O KF, por quê? Porque a diferença de eletronegatividade entre o K e o F é uma diferença maior do que a diferença de eletronegatividade entre o K e o I. Vamos ver outros aqui. O H e o I. De novo, H não é metal, I também não é metal. Então essa ligação não tem nada de iônica. Essa ligação ela é covalente. Olha só, o K, o H tem aqui, ó, nem foi dado aqui o valor dele. Ah, tá aqui, 2,1. 2,1, tá no meio. E do iodo é 2,5. Então a diferença entre eles vai ser 0,4. Então é um caráter iônico muito pouco, na verdade, 0,4. Tá? E a ligação não é iônica, a ligação é covalente. Perfeito? E o NaI. Na, que é o sódio, íon muito importante na ligação nos canais das nossas células, canais de sódio do sistema cardiovascular. Bom, nós temos aqui o sódio, então, que é 0,9. Vou fazer em outro lugar, porque aqui, sódio, que é 0,9. E o iodo, que é 2,5. Então a diferença de eletronegatividade aqui é 2,5 menos 0,9, que vai dar 1,6. Então também é uma diferença menor do que aqui no caso do KF. Portanto, o KF é o composto desses 5 aqui que tem o maior caráter iônico em sua ligação. Tá? Repetindo, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior é o caráter iônico de uma ligação. Quanto menor a diferença de eletronegatividade, menor é o caráter iônico dessa ligação. Ou seja, chega a zerar o caráter iônico de uma ligação se não tem diferença de eletronegatividade. Portanto, essa ligação não é iônica, tá? Ela vai ser covalente ou outra. Tá? Mas quando eu tenho uma grande diferença de eletronegatividade entre um elemento e outro elemento, eu vou ter um caráter iônico também bem intenso, bem iônico mesmo. Valeu, meus queridos, espero que tenham entendido. Um abraço, até a próxima!